Hello! Hoje nós vamos aprender os números, the numbers, para ajudar você aí a mandar ver quando alguém te perguntar a tua idade ou perguntar alguma coisa mais complexa, o ano de alguma coisa, você vai saber falar corretamente. Pode parecer fácil, mas pega muita gente e coloca uma situação estranha aí. Então vamos começar a olhar aí e eu vou ensinar detalhadamente para você. Então aqui nós temos os números cardinais, cardinal numbers, que são os números comuns que a gente vê por aí. 1, 2, 3, 4, 5, né? Os números são divididos em cardinais e ordinais. Os ordinais nós vamos ver depois. Então olha lá, nós começamos vendo os números básicos. Uma coisa já que eu quero que você entenda é que os números em inglês, eles são diferentes, eles não seguem nenhum padrão do 1 até o 12. Então, do 1 até o 12, eles são bem diferentes um do outro. Depois, eles começam a seguir alguns tipos de padrão, que se você pegar, você vai mandar bem. Então, olha lá. Vendo, então, de 1 ao 12, nós contamos 1, né? 2, 3. Então, 3 não é tree, tree é árvore, é importante você saber essa diferença. Então, 3, a linguinha aí, você vai praticando o que você vai aprender. Então, mais uma dica aí para você fazer é colocar a língua no meio dos dentes e soprar, assim, ó. Aí você pode mandar a palavra tree, só que daí, se você fizer com a língua, vai sair o som, ó. 3. Você vai se babar, vai passar fiasco no começo, mas se você praticar, você vai aprender. Então, mais uma vez aqui, ó. 3, 3. Não é free, assim. Free é livre. 3, beleza? Então, agora, o número 4, nós temos 4. Então, 4, número 4. Aí nós temos 5. 5, número 5. 6 é 6. Não é 6 e não é sex. Não fale sex. Sex é outra coisa. Então, é 6. É como se tivesse aqui, ó, para te ajudar, um acento aqui, ó. Opa, deixa eu arrumar, ficou estranho. Aqui, ó. 6, tá? Então, 6. Então, continuando aqui, ó. 7, 7. Depois nós temos 8. Você quase não fala o T. Muita gente fala H. Não é. Esse T no final no inglês, ele não tem esse som de sh, que tá alguma coisa tá chiando, tá furado. Não, é sh, não existe. Então é 8. Quase não fala 8. Beleza? Então 8 é 8. E nós temos o 9. Como se estivesse falando alemão. 9. Ok? Aí temos o 10. 10 é 10. Depois nós temos o 11. 12. E 12. 12. Ok? E agora, nós vemos aqui algo bem interessante, uma informação do 13 ao 19, para os americanos, reza a lenda, né? E dizem que é isso mesmo, eles consideram que uma pessoa é adolescente dos 13 aos 19. Sim, adolescente a partir de 13 e se alonga até os 19. Então, se você procurar, você vai descobrir que 10, que é o final dos números do 13 ao 19, olha lá, significa jovem, né? Jovem, adolescente. Então, teen. Então, fica fácil para você aprender. Se você botar na cabeça que para eles de 13 ao 19 é adolescente, você vai saber mandar muito bem aí. Então, o 13 nós falamos 13. 13, ok? Então, 13 é 13. 14 é 14. 15 é 15. 16 é 16. 17 é 17. 18 é 18. 19 é 19. Se você for ver também uma coisa para ajudar, a maioria deles, você só pega o número, né, original e acrescenta o teen. Alguns deles não, como é no caso aqui, vamos ver, do 13, né, não escreve 3 dessa maneira. E basicamente, e o 15, né? Que 5 é 5, não é 5. Mas fora esses, ó, os outros, é só você repetir o número original lá. Que se origina o 16, por exemplo, é 16. Então é o 6 mais o 10. Beleza? Então, essa é a primeira parte aí.
Então agora nós vamos ver a partir do 20. Você vai ver que é bem fácil fazer. Então olha na tela. Então, 20 nós falamos 20. Pode ser falado também, muitas pessoas falam 20. Então não tem problema, 20 ou 20, tanto faz. E a partir de agora, até acabar o 20, então do 21 ao 29, você vai fazer o seguinte, você vai escrever 20, colocar um tracinho e colocar o número ali que está junto, que é, nesse caso do primeiro aqui, é 1, que é 1. Então como que faz? 20 ou 20, tracinho, 1, é assim que se escreve. Depois, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, que letra linda, 26, 27, 27, ou 20, e agora 28, 20, tracinho, 8, que é 8, e finalizando aqui, 29, 29. Então aqui nós temos do 20 ao 29. Então é só pegar esse macete aí. Agora o próximo aqui nós temos, então, 30, 40, números redondos, né? Porque você já sabe, por exemplo, no caso ali do 30, para colocar 31, você só faria a mesma coisa que eu fiz no 20. 31, 32, até o 39, que é 39. Então aqui, ó, se você notar, uma coisa bem importante é que dos números do 20, números redondos, 20, 30, 40, até o 90, eles têm esse T no final aqui, ó, TY. Então, no caso aqui, eu vou falar para você, 30, né, ou 30, mas eu falo 30, aí depois, então 30, depois 40, então 40, 40, depois 50, que é 50, 60, que é 60, 70, que é 70, 80, que é 80, e 90, que é 90. Então, esses aí são os números a partir do 30, que o 20 você já tinha visto em inglês. Como eu falei, então, se você quiser fazer, por exemplo, aqui, ó, 99, 99, ok? 99. Uma coisa importante você saber também, que eu tinha te falado lá, ó, vou te mostrar um exemplo, que é um erro clássico, principalmente quem está aprendendo inglês, é confundir, por exemplo, 13 com 30. Por quê? Vou colocar aqui na tela para você, ó. 13, nós falamos 13. Por quê? Teen, adolescente, então fica 13. E 30 é muito parecido, se você for ver, que é 30. Então é muito fácil na hora de você, por exemplo, você tem 30 anos, alguém pergunta a tua idade, você fala 13. Você vai falar que você tem 13, a pessoa vai olhar pra você, não me parece que você tem 13, né? Então cuida. Então, por exemplo, aqui, ó, 13 é 13, teen, de adolescente, e 30, 30. Então, o 30, desculpa, 30, 30. Então, não é teen e 30. Então, é importante você entender isso daí. Continuando aqui, então, agora, para falar de centenas. Então, aqui nós temos, por exemplo, 100, que é 100. Então, 100 é 100. Se você quiser falar, por exemplo, 200, você só vai colocar o 2 aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. 200. Então, você vai colocar o 2, que é 2, e 100, que é de centenas. Então, ó, 200. Quer falar 500. Então, como que fala 500? Aqui está. Então, ó, 500. Ok? E por aí vai. Agora, se você for falar número quebrado, você tem que prestar atenção, que dá para falar de duas maneiras. Então, por exemplo, aqui nós temos 175.
Então, duas maneiras aqui que eu coloquei para você. Então, a primeira é 175. Então, você tem que separar. Então, ó, primeiro você falou 100. Você trabalhou com a casa da centena. Praticando, não vai ter estresse. Então, 100, você já fala que é 100 ou 100. E daí, 75. Entendeu? É isso que você vai fazer. Isso é uma das maneiras de falar, separadinho. Agora, a outra maneira é você falar 100, de 100, né? Se fosse traduzir, seria assim. And 75. Então, 175. É assim que falaria. Em português, nós falamos 175, né? E se você for ver, tá mais certo em português, porque cento, mas quantos centos são? Existe 100, 200, 300. Então aqui, espero que você entenda. Essas duas maneiras de falar aí, ó. Número quebrado. Vamos supor que vou colocar aqui embaixo. 252. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui, ó. 252. Então, como que é 200? Você separa. 200 é 200. 200, agora você pode escolher. Você coloca sem o and ou com um and. And é e. Vamos fazer com and, que é mais falado. Então, ó, 200, beleza, você já tem. E agora 52. Então, como é que fala 50? Então, 50, que é 50. 252. Então, ó, 200, quando você falou aqui, você já separou e sobrou o 52. And 52. É assim que fica simples, né? Pratica aí que você vai aprender rapidinho. Então, agora, o próximo que nós vamos olhar é milhar. Então, dá uma olhada aí. Então, para falar 1000, você vai falar 1000. Assim como nós vimos no cento, que cento é 100, então milhar é 1000. Então, como você viu aqui que 1000, ou se fosse em inglês é 1 milhar, né? Então, você falaria, por exemplo, 2000, você simplesmente pega o 2, vou colocar aqui, ó, 2000. Você pega o 2, né? Perdão, agora a gente vai escrever o 2. Então, você deixa ali, ó, 2 é 2 e usa o milhar. Então, 2 milhares é como se fosse 2000. Então, 2000, 2000, é assim que você falaria. Agora, nós vimos na centena, quebrado, 1500. É importante você entender esse detalhe aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Então, em inglês, nós, em vez de usar ponto, como no português, aqui também vai, ó. Em inglês, nós usamos vírgula. Então, aqui, ó. Ao passo que, tá no teu material aí, em português 1000 é 1.000, em inglês é 1,000. Entendeu? Então, essa é a diferença aqui. Então, em português, ponto, em inglês, vírgula. Então, aqui para falar, lógico, para você falar, você vai dar aquele espaço, como na centena ali. Então, olha lá, para falar 1500, você fala 1000, dá um espaço, 500. É assim que você fala. Então, você fala 1000, daí vírgula, 500. É assim que você vai falar. Então, 1500. Lógico que você vai ver as pessoas falando de outras maneiras. Também você vai escutar 1500. Mas uma das maneiras mais faladas e mais aceitas é assim. Então, 1500. Então, aqui, ó, nós temos 1570, que fica 1000, então aquela vírgula, 500, então, ó, separando, então, 1000, daí depois 570. Então, separa cada um. Então, a gente fala ali 1000, tá aqui, aí 500, que é essa casa, e daí 70, and 70. Entendeu? Fica, então, 1570. Eu vou apagar aqui para te mostrar um esquema aqui que eles falam. Então, se for falar, por exemplo, número de placa de carro
ou o número de casa, por exemplo. Então vamos pegar esse 1500 que está ali, ó. Você vai ver muito em filme essas coisas assim, quando a pessoa já é bem fluente, você vai escutar ela falando, ao invés de falar 1500, ela vai falar isso aqui, ó. É muito comum, principalmente americano, falar. Então, ao invés de falar 1500, que é grande, vai falar 1500. É como se fosse, sei lá, 15 centenas, sei lá, mas traduzir fica estranho. Então, só olha aqui, ó, 1500. Por quê? Dá para simplesmente você aceitar. Então, quando for 4 casas assim, que for 1000 e pouco, então, um outro exemplo antes de continuar aquele ali. Um outro número. Vamos supor que nós temos aqui, ó, 2.500. Como que eu falaria, então, dessa maneira aqui? Eu falaria simplesmente, ó, eu pego os dois aqui da frente, que é o quê? 25, não é? Então, 25 100. Entendeu? Por que esse 100? Porque são as duas casas da centena. Então, é assim que eles falam. É só uma informação adicional para você, mas não fique se apegando a isso, tá? Então foi isso, esses foram os números, eu dei algumas dicas legais aí, lógico que existem várias, mas para você já ficar com o essencial para você mandar ver. Então, só um lembretezinho aí, mais uma vez, quando for fazer milhar, então, por exemplo, 1500, lembre-se que em inglês nós usamos vírgula ao invés de ponto, ok? E também lá do 13 ao 19, por ser considerado adolescente, nós usamos o teen. Isso vai te ajudar pra caramba. Então agora você já viu como se faz o exercício aí, manda ver nas suas atividades.